Muito boa noite, são as notícias no jornal. O ex-ministro da Justiça, Abdulrahman de Almeida, foi hoje condenado a uma pena de 2 anos de prisão efetiva por ter usado fundos públicos para pagar viagem a pessoas sem ligação com o aparelho do Estado. Embora fosse o dia em que ia conhecer a sua sentença, o ex-ministro da Justiça chegou à sala da 4ª sessão do Tribunal Judicial Campo Fumo com um semblante alegre. Mas o juiz da causa não o poupou ao determinar 2 anos de cadeia e uma multa de 25% do salário mínimo paga diariamente durante 6 meses, o correspondente a cerca de 180 mil meticais. Devo restituir ao Cofre Geral dos Registros Notariados o valor despendido de 1.789.287 meticais. Envie-se boletins ao Registro Criminal e ao Arquivo Central da PIC a de registrar-se e notificar-se. Para o juiz João Guilherme, a desculpa do antigo titular da Justiça de que estava a cumprir ordens do Presidente da República não procede, porque de Almeida sabia que estava a violar a lei. Após a leitura da sentença, o juiz lamentou, diante do ex-ministro da Justiça, o fato de em nenhum momento o condenado ter assumido que o seu ato era ilegal. É grave. Esta ideia de que aqui não há ilegalidade é grave. A defesa do condenado não concorda com a pena aplicada, entretanto, ainda não decidiu se vai recorrer. A decisão foi tomada, mas não transitou em julgado. Portanto, creio que não tenho muito a me pronunciar em relação a isso. Não é? Diga? Esse é um assunto que vou discutir com o meu constituinte. O antigo ministro da Justiça viajou a Meca em 2015, levando consigo 5 pessoas sem ligação com o aparelho do Estado. As despesas desta deslocação foram custeadas com fundos públicos no valor de mais de 1.700.000 meticais. A contar a partir desta sexta-feira, Abdulrahman de Almeida tem 5 dias, ou para poder recorrer da decisão do juiz, ou para começar a cumprir a pena. Com imagens de Félix Jamis, José João, STV. O Presidente da República diz que a intolerância faz com que as pessoas não compreendam a complexidade do diálogo rumo à paz efetiva. No segundo dia de visita à província de Gaza, Filipe Nunes trabalhou no distrito de Guijá e garantiu à população que está em contacto permanente com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Muita expectativa antecedia a chegada do helicóptero ao posto administrativo de Chibonguanini. Afinal, por ali desembarcaria uma figura que a população não vira nos últimos 2 anos e meio. É a primeira vez que o Presidente da República visita o distrito de Guijá, na província de Gaza. No comício, a população esteve em massa. Expôs os seus problemas, pedindo escolas secundárias, mais infraestruturas de abastecimento de água, energia e paz efetiva. Sobre esta última, o Presidente da República usou da oportunidade para fazer um ponto de situação sobre o diálogo e também deixou recados. Muitas das vezes há intolerância, há impaciência, fica claro que as pessoas não têm a consciência de que é um processo muito que exige o detalhe, o ponderar, a ponderação e um grande nível de patriotismo, porque esse país, por causa de diálogo, não pode e não deve desaparecer. O apelo à produção não esteve de fora. Nussi explicou o contexto de dificuldades com que tem governado, mas mostrou que está feliz porque a população acatou a mensagem de aumentar a produtividade, até porque já vê resultados. Graças a Deus, a nossa voz foi ouvida, todo o país produziu e como não houve ataques durante a época agrícola passada que fizemos, quase que todas as províncias nos confirmam que temos comida pelo menos até o fim do ano. Resultados que viu de perto nesta plantação de bananas, numa área de mais de 300 hectares, de onde sai produto que serve 90% para exportação para a vizinha África do Sul e 10% para alimentar os supermercados nacionais. São também mais de 400 postos de trabalho para cidadãos nacionais. Abdul Manissa e Antônio Tiwa, Gaza, STV.
Momentos antes de seguir para Guijau, o Presidente da República orientou a cerimónia de abertura da 13ª edição dos Jogos, ou melhor, do Festival dos Jogos Desportivos Escolares, que decorre na cidade de Xai-Xai e na Vila de Macia, província de Gaza. Momentos culturais e discursos marcaram a abertura oficial do evento. Passavam das 9 horas da manhã quando Filipe Nyusi chegou ao campo de ferver de Gaza. Milhares de pessoas, entre atletas, populares, membros do governo, a vários níveis, o aguardavam para o arranque da cerimônia de abertura dos Jogos Desportivos Escolares. A banda militar foi chamada a abrir caminho para o desfile das 11 delegações compostas por atletas, treinadores e professores. Cabo Delgado foi a primeira delegação. Seguiram-se as restantes províncias. E a anfitriã Gaza foi a última e recebida em apoteose pela população. Transportada pelos tricampeões mundiais de salto à corda, a tocha dos Jogos Escolares percorreu o campo, passando de atleta em atleta, até que juntamente acenderam a pira olímpica. Seguiu-se o hino nacional e orações religiosas. E o momento mais alto foi a apresentação do hino do 13º Festival dos Jogos Desportivos Escolares, acompanhada por uma coreografia preparada por mais de 1.300 crianças de Gaza. Jogos escolares jovens é a alegria, conservando a natureza, nosso futuro. Jogos escolares jovens é uma festa, estar aqui em Gaza jovens é manilhas. Estes petizes apresentaram uma dança que transmitia a mensagem da preservação da natureza, combatendo a caça furtiva, principalmente do rinoceronte e do elefante, bem como o abate indiscriminado de florestas nacionais. Aliás, o rinoceronte, que está em vias de extinção no nosso país e vítima de uma caça intensiva, é o mascote destes jogos e com o objetivo de unir a sociedade moçambicana para protegê-lo e não permitir o seu abate. Estes alunos incluíram ainda na sua coreografia o Xigubu e a Mutimba. Outros grupos atuaram nesta festa com danças tradicionais como Ngalanga, Timbila e Mutimba, para além de poesia. Na cerimônia de abertura houve ainda espaço para a realização do jogo inaugural que opôs as seleções das províncias de Gaza e Cabo Delgado. E o pontapé de saída coube ao Presidente da República, que por alguns minutos reforçou a equipa de Gaza e alguns ministros a de Cabo Delgado. Na sua mensagem, os alunos atletas prometeram fair play durante os jogos. Esperamos que durante os jogos haja muito espírito de amizade e, sobretudo, fair play. Sabemos que numa competição esperamos um dos 3 resultados: vitória, empate e a derrota. Daí que saibamos assumir qualquer um destes, pois ele em si não conta muito na festa em que todos sairemos a ganhar, pelas experiências que aqui iremos partilhar. Ganhar ou perder, o importante é participar, disse Pierre de Coubertin. E a cerimônia terminaria com a atuação dos músicos Roberto Chitsons e Mistabau. No seu discurso, o Presidente da República disse que os Jogos Desportivos Escolares são um laboratório dos atletas do futuro. Filipe Nyusi chamou ainda a atenção para a necessidade da preservação ambiental. O Presidente da República vê os Jogos Desportivos Escolares como centro da descoberta e geração de talentos para as diversas modalidades desportivas. Filipe Nyusi afirma, por isso, que é preciso aproveitar e profissionalizar os atletas de palmo e meio. Os festivais de jogos escolares
pretendem ser o laboratório de novos talentos e de jovens saudáveis. O viveiro de futuros atletas e obreiros do desenvolvimento que continuarão a levantar bem alto a bandeira nacional em todos os cantos do mundo. Foi pensando nisso que, quando do 12º Festival dos Jogos Escolares em Pemba, orientamos que 50% dos atletas constituintes da delegação moçambicana aos Jogos da CPLP realizados a Cabo Verde em 2016 fossem constituídos por jovens atletas daquele certame. Como fruto desta visão, temos tido exemplos concretos de resultados que o país vem gradualmente colhendo ao longo dos tempos a nível das competições internacionais. Numa mensagem aos mais de 1000 atletas, o chefe de Estado aconselhou-os a inspirarem-se nos profissionais de hoje para lograrem sucessos amanhã. Pensem em pessoas como Matateu, Mário Coluna, Vicente Lucas, Lourdes Mutola, Antônio Ripinga, que tiveram que ultrapassar adversidades de várias ordens para que finalmente se destacassem como grandes ícones do desporto nacional e internacional. E é isso que os festivais de jogos escolares pretendem forjar: jovens determinados, zelosos e focados. Filipe News foi buscar parte do lema dos Jogos Desportivos Escolares para passar a mensagem da necessidade da defesa do ambiente. A escolha deste lema não podia ser mais oportuna, pois está alinhado com as preocupações do nosso governo. Devemos incentivar a todos os atores da sociedade, incluindo crianças e adolescentes, a cultivarem o amor pela natureza. Temos que ter a consciência de que só seremos capazes de conservar a biodiversidade se a protegermos. Daí este casamento com os jogos escolares. Somos desafiados a estancar a destruição dos recursos faunísticos que se evidencia pela ação criminosa dos caçadores furtivos que têm estado a abater animais protegidos. O presidente da República quer que os Jogos Escolares sejam também um momento de celebração de vitórias e de aprendizagem e reconhecimento das derrotas. Os Jogos Escolares de Gaza movimentam mais de 1.800 pessoas, entre atletas, treinadores e professores, e envolve 8 modalidades. O ministro da Juventude e Desportos diz que os talentos saídos destes Jogos merecerão acompanhamento, enquanto que o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural explica o lema dos Jogos, que é Desporto Escolar, conservando a natureza. Na província de Gaza, vai movimentar 1.386 alunos de ambos sexos, com idades compreendidas entre 11 e 16 anos, integrados nas modalidades de atletismo, handebol, basquetebol, futebol, ginástica, voleibol, xadrez e jogos tradicionais. Este evento é o culminar de um trabalho articulado entre os Ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano, da Juventude e Desporto e da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e o do Governo da província de Gaza. Alberto Coutumula, cujo ministério de que é titular, é também co-organizador, promete acompanhamento aos talentos que despontarem destes jogos. Estamos a trabalhar em parceria com a Universidade Pedagógica, que é a universidade que forma os esportistas. E nós estamos aqui para colher os dados antropométricos daqueles estudantes, atletas que se evidenciarem como talentos, para saber, por exemplo, no futebol, no basquetebol, em que mais podemos investir para que o atleta torne-se melhor. No passe, na recepção da bola, na condução da bola, por exemplo, no atletismo, como correr. Portanto, vamos acompanhar cada um dos atletas que se evidenciaram nestes jogos para que melhoremos o seu performance. E depois destes jogos, nós vamos levar pelo menos 50% de atletas para os jogos da CPLP, que vão ter lugar em princípio em São Tomé no próximo ano. Celso Correia, por sua vez, coube-lhe a missão de explicar o sentido do lema destes jogos, que é desporto escolar,
conservando a natureza. É uma iniciativa do governo, tem como objetivo principal não só associar o tema da conservação aos jogos, mas consciencializar toda a juventude, que são o futuro e a certeza de que Moçambique terá uma geração de conservação, uma geração que irá tomar conta daquilo que é a nossa maior riqueza, que são os recursos naturais e a natureza. É só olhar para a festa, para a juventude e por todo o país que está hoje virado para os jogos, atento a este tema da conservação. Uma festa muito bonita que vale a pena acompanhar e ver. Iremos naturalmente acompanhar os jogos com esta expectativa que o tema da conservação também seja difundido a nível nacional. Recorde-se que o mascote dos jogos é o rinoceronte, um animal em vias de extinção em Moçambique devido à caça furtiva e que o governo está agora a proteger. As autoridades da província de Gaza apelam ao envolvimento de todas as partes para que os Jogos Desportivos Escolares decorram com sucesso. Hospitalidade é a palavra de ordem na província. A vontade de vencer, o engajamento, o envolvimento e comprometimento de todos e todas fez com que sonhássemos até ao último minuto. A governadora de Gaza e o presidente do município de Xai-Xai, na qualidade de anfitriões, não escondem a felicidade por estarem a acolher um dos eventos mais importantes do desporto escolar no país. A governadora, além de falar de potencialidades da província, destacou os desafios para a organização do evento. Há 3 meses atrás não tínhamos certeza de que realmente conseguiríamos a este nível, mas estamos aqui hoje como província de Gaza, orgulhosos e esperando que realmente todo o esforço que foi desenvolvido tenha o merecido retorno, que é o retorno da vitória. Não a vitória simplesmente das nossas equipas, mas vitórias pelo facto de todo moçambicano estar aqui na província de Gaza, terra do arquiteto da unidade nacional. Por sua vez, o presidente do município de Xai-Xai manifestou prontidão das autoridades para proporcionar melhor hospitalidade aos visitantes. Gostaria de apelar aos municípios de Xai-Xai para que façam destes Jogos Desportivos Escolares um momento de festa em todas as vertentes. Sejamos cordiais, fraternos e tratemos os nossos visitantes com urbanismo e respeito pela pessoa humana e sua cultura, prestando todo o apoio necessário para a sua melhor integração. Xai-Xai não é uma cidade de violência, por isso mesmo denunciemos às autoridades todos os comportamentos desviantes que possam pôr em causa a nossa filantropia de Xai-Xai. Além da cidade de Xai-Xai, parte dos Jogos Desportivos Escolares serão disputados na Macia. Algumas federações e técnicos dizem que durante os próximos dias irão pesquisar talentos que um dia espera-se que representem grandes clubes e quiçá as seleções nacionais. Como técnico venho cá, portanto, para in loco ver quem são, portanto, os jogadores do futebol que poderão eventear-se daqui a alguns anos, portanto, nas seleções nacionais. Portanto, está de parabéns o nosso governo, está de parabéns, portanto, todos aqueles, portanto, que contribuíram para que este evento possa vir a ser, portanto, um sucesso durante estes 10 dias. Tem alguma experiência dos jogos anteriores em que terá conseguido destacar alguns talentos? Temos, portanto, por exemplo, esta Seleção Nacional de Futebol, nós temos jogadores como o Osvaldo, temos jogadores como o Bel, temos jogadores como o Clésio. O pessoal pode não ter conhecimento, mas são jogadores que vieram dos jogos escolares, o próprio Parquet. Portanto, são valores que se evidenciam nos jogos escolares e muitos mais. A última vez tenho 2 jogadores que encontrei em Nhambane, que neste momento estão a trabalhar e já estão a jogar. Este ano já estão num grande clube. Um está na Académica, o outro está no Costa do Sol, e eu penso que estão lá, estão bem. E estamos a trabalhar, a moldar os outros para poderem também se ingrar noutros grandes clubes. Com certeza, nós como Federação Moçambicana de Futebol estamos cá presentes ao mais alto nível, com os nossos técnicos para fazerem a observação e recolha de dados daqueles jogadores mais talentosos para depois serem encaminhados para a nossa academia.
E nas edições anteriores, a Academia Mário Coluna já recebeu alguns estudantes descobertos. Neste momento já recebeu alguns e neste momento temos lá alguns que estão a progredir a sua carreira e aqui vamos de certeza sair com mais alguns talentos que poderão futuramente alimentar as seleções nacionais a diversos níveis. Recomendações que eu deixo é que as federações estejam muito mais perto destes jogos, porque é daqui que saem os grandes tico-ticos, não é? O Domingues e os outros, o Dário Monteiro, saíram desses jogos e das outras modalidades. Portanto, o que eu deixo, as equipes técnicas das federações deviam estar muito próximas. Estamos a falar de uma idade entre 14, 15, 16 anos, é uma idade juvenis, onde podemos aproveitar talentos para futuros jogos para as seleções nacionais. Os munícipes da cidade de Xai-Xai ficaram maravilhados com as apresentações culturais na cerimónia de abertura. Estes reiteram que irão fluir em massa aos campos para apoiar as províncias. Os munícipes da cidade de Xai-Xai responderam positivamente ao chamamento das autoridades e preencheram por completo as bancadas do campo do Clube Ferroviário de Gaza. Depois de assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Desportivos Escolares, os munícipes não esconderam a satisfação de acolherem pela primeira vez um evento desportivo. Eu estou gostando do evento, dado que é uma realização que junta praticamente todo o país do Rovuma ao Maputo, e é uma oportunidade ímpar que nem sempre acontece. Trouxe a sua filha para vir assistir o festival? Sim, sim. Ok. Como está achando o ambiente aqui e tal? Muito bom, o ambiente está muito bom, está agradável. Ok. O que mais gostou aqui? Da coreografia das crianças. Ok. Dançaram muito bem. Certo. Estou a gostar, sim. O que mais apreciou aqui no evento? A cultura, a nossa cultura, o patrimônio nosso, não é? É o que gostei muito. E desejar boas-vindas a todos e a todas nesta província. Estou a gostar. E o que mais gostou aqui? A apresentação do grupo cultural Ngalanga de Matsokane. Para mim foi o ponto mais auge. Estes reiteram que irão aos campos para apoiar as seleções locais. É basquetebol, sim. Vai aos campos com quê? Com familiares? Eu vou com a minha família, meus filhos, minha esposa. E Gaza vai vencer. Assim, qual é a modalidade que mais aprecia aqui na província de Gaza? Basquete. Sim. Você vai aos campos para assistir o jogo? É dir, sim. Gaza. A modalidade que mais aprecia qual é? Futebol. Se vai com sua filha, vai com quem para os campos? Vou com ela. Gaza. Assim, qual é a modalidade que mais gosta aqui? Bom. Vai com quem para os campos? Vai sozinha ou vai com alguém? Vou com os meus filhos, meu marido, estão por aqui mesmo. Recorde-se que este evento é organizado sob o lema Desporto Escolar Conservando a Natureza. Vamos olhar para outras notícias no Jornal da Noite. Reclusos da cadeia civil da Zambésia continuam a percorrer a pé e algemados o troço entre o estabelecimento prisional e o Tribunal Judicial a fim de serem julgados. O governador Abdul Razak justifica o facto com problemas econômicos. Não fica bem. É um facto recorrente. Estar preso na cadeia civil, o cidadão é sujeito a ir a pé e algemado até o Tribunal Judicial da Zambésia para ser julgado. Estes reclusos são disso exemplo. O facto viola o princípio de presunção de inocência em caso de juiz absolver estes do crime de que são acusados. E porque este facto não é novo, ouvimos o governador Abdul Razak sobre o assunto. Isso faz parte das dificuldades que existem em todos os setores. Eu sei que de vez em quando há problemas com os carros celulares, mas eu penso que o diretor da penitenciária e a instituição competente estão a ver quais são as soluções que encontram. Mas é uma situação que conheço, mas dentro das possibilidades e capacidades, vamos ver se...
é tentar ver dentro das possibilidades o que é possível fazer para que essa situação seja resolvida, está bem? Enquanto as soluções não forem encontradas, a situação poderá prevalecer. Os cidadãos continuarão expostos desta maneira para conhecer a sua sentença. A STV sabe que a penitenciária dispõe deste carro celular para o transporte de cidadãos aqui encarcerados. Diversas quantidades de drogas, entre heroína e cocaína, foram destruídas hoje na cidade da Beira. As drogas foram apreendidas pelas autoridades nos últimos 2 anos na província de Sofala. 160 quilos de suruma, cerca de 2 litros de haxixe em líquido e algumas gramas na forma sólida, assim como perto de 7 gramas de heroína, foram incineradas na manhã desta sexta-feira na cidade da Beira. A droga foi apreendida em diferentes momentos e locais na província de Sofala desde princípios de 2015 até na semana finda. Esta destruição surge semanas depois da governadora de Sofala, Helena Taipe, ter questionado o destino das drogas que têm sido apreendidas nesta região do país. Eu nunca vi a destruição desta substância aqui na província de Sofala. E nós já exigimos da primeira vez, a segunda vez, hoje é a terceira vez que nós reclamamos, queremos ver a destruição destas substâncias publicamente. Temos que dar a mão na consciência porque nós sentimos que alguma coisa não estava boa. Ela, quando fez esta pergunta, de facto nos acordou e nós tivemos que fazer esta pressão por forma que hoje estejamos aqui a fazer esta incineração. E também esta pressão fez com que nós tivéssemos que rever a própria lei e combinamos com a direção de Cernic por forma que sempre que houver a menor quantidade possível, temos que fazer a destruição para afastarmos essas substâncias nocivas do local onde vive o ser humano. Mas por que tanta demora na destruição de drogas? A razão da demora não tem explicação possível, é mesmo um problema de havia falta desta articulação, como eu estou a dizer. Como pode ver, a droga é apreendida por uma equipa especializada, a Brigada Antidroga, que funciona no Comando Provincial da PRM. Em seguida deve informar ao gabinete, informar outras instâncias, como é o caso da Procuradoria, da Direção da Justiça, por forma que nós tomemos essa decisão. Em Sofala, os registros apontam que os números de casos de pessoas envolvidas no consumo de drogas, entre elas a suruma, heroína e cocaína, tendem a crescer. Em 2016, foram detectados 525 casos contra 371 em 2015. Estamos à beira de um intervalo. No próximo bloco, saiba porque é que todos os candidatos a instrutores de escolas de condução foram reprovados. Vamos a uma curta pausa, voltamos já já. Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Pai, eu quero mais. Mais? Mais o quê? Mais. Mãe, anda lá ver o miúdo aqui, diz que quer mais, sei lá o quê. Pai, não percebes nada? Ele está a pedir maio. Maio é o iogurte preferido dele. Disponível em 6 deliciosos sabores e agora também em embalagem mais conveniente. Líquido ou congelado, maio é o seu melhor snack para qualquer hora do dia. Mãe, queremos mais! Oceana, distribuindo qualidade. Como eles gerem as finanças fora dos serviços financeiros formais. Eu guardo mesmo na poupança agora. As barreiras de acesso e uso de serviços bancários. Foram pedir dinheiro no banco para financiamento. Nada. Tem conta no banco? Estou há 2 meses sem mexer. Produtos financeiros devem ser desenhados tendo em conta a necessidade dessas pessoas. Não há nenhum banco formal que pode ter o número de clientes que um banco móvel pode ter. O que determina o crescimento da banca móvel? Este domingo, às 20h30, no Grande Plano.
Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Muito boa noite, uma vez mais continuamos a olhar para as notícias nacionais. Todos os candidatos a instrutores de escolas de condução foram reprovados. As razões das reprovações ainda não são conhecidas e os candidatos irão voltar a ser avaliados em 15 dias. É a primeira vez que os candidatos a instrutores de escolas de condução são submetidos a exames eletrónicos para poderem ter a licença que lhes permite dar aulas. Frequentaram um curso de 6 meses promovido pela Associação das Escolas de Condução. Concluída a formação, 90 candidatos foram convocados ao exame pelo Instituto Nacional de Transportes Terrestres.
Nesta quinta-feira, um grupo constituído por 51 candidatos foi avaliado e todos reprovaram. A nota máxima exigida no exame é 50, porém, os candidatos só conseguiram obter 38. O exame é constituído por 50 questões, das quais devem ser respondidas no mínimo 45, e dando-lhe a possibilidade de errar 5, que constitui 10% deste processo. E não foi possível, e curiosamente os candidatos que se fizeram aos testes, ninguém terminou o processo porque esgotou-se o tempo. Eles todos terminaram o teste e fizeram o fim do processo nos seus computadores. A Associação das Escolas de Condução de Moçambique explica que as reprovações podem ter sido motivadas pela demora de realização dos exames, já que a solicitação ao INATER para fazer exames foi feita em janeiro e só agora os candidatos foram avaliados. Mesmo assim, as escolas prometem reunir-se para apurar as razões das reprovações. Então, nesse intervalo, muita coisa acontece aos nossos candidatos. Pode ter sido, por vários motivos, ter fugido da cooperação da matéria. E foram chamados para o exame e não estavam preparados. É uma hipótese. E também ouvi daqueles que estiveram exatamente o corpo INATER a focalizar em algumas disciplinas que os candidatos mostraram fracos. Então, é nisso, neste momento, que vou, depois de sair daqui, convidar o diretor do curso, que nomeamos, que é um técnico que nós confiamos, para nos dizer exatamente por que há este fracasso nestas disciplinas. Os candidatos a instrutores de escolas de condução devem ter no mínimo 25 anos de idade, 10ª classe ou equivalente e obter uma carta de condução da categoria que pretende lecionar com pelo menos 2 anos de antecedência. Esta sexta-feira, o segundo grupo dos candidatos foi submetido a exames. Segundo o INATER, o novo sistema é introduzido para melhorar a qualidade e permitir maior transparência no processo, evitando fraudes. Nos exames escritos, os índices de reprovações eram muito inferiores. O Presidente da República, Filipe Nunes, completa hoje 2 anos e meio desde que tomou posse, a 15 de janeiro de 2015. Numa mensagem à nação, o chefe de Estado traça a trajetória dos últimos 2 anos, os últimos 2 anos e meio neste caso, e aponta os desafios. Moçambicanas, moçambicanos, há 2 anos e meio, precisamente no dia 15 de janeiro de 2015, tomei posse como o 4º Presidente da República de Moçambique. No meu discurso inaugural, disse que o povo moçambicano é o meu patrão, sendo nesse espírito que me dirijo a vós, reportando sobre o que conseguimos fazer na primeira metade do mandato por vós confiado. Devemos reconhecer que assumimos funções num momento difícil. A queda dramática dos preços globais de produtos de exportação constrangeu o nosso crescimento econômico, ao mesmo tempo que a seca no sul de Moçambique e as cheias no norte do país afetavam vidas e o rendimento de milhões de concidadãos, homens e mulheres. Apesar destes desafios, os últimos 2 anos e meio foram de muitas atividades. Aumentamos o nosso apoio aos agricultores para que mais produção fosse feita em Moçambique, induzindo a redução de preços no mercado. Asfaltamos e fizemos manutenção de milhares de quilômetros de estradas e impulsionamos a construção de linhas férreas para tornar Moçambique acessível às populações e aos empresários. Conseguimos prover a energia elétrica a 380.735 habitações de comunidades e famílias moçambicanas, o que representa 30% de cobertura em 1.711.738 ligações. Concluímos sistemas de abastecimento, fazendo chegar a água, o precioso líquido, a mais de 360 mil moçambicanos,
através de 61.370 novas ligações. Promovemos a construção de novas infraestruturas hoteleiras e de restauração, resultando na entrada de 2 milhões de turistas, significando um crescimento em cerca de 81 mil comparadas ao ano transado. Embora estejamos orgulhosos por aquilo que conseguimos fazer no meio de muitas adversidades, nunca descansaremos. Há ainda muito trabalho por fazer. Se na primeira metade do meu mandato dediquei-me a trazer Moçambique de volta aos caris do progresso, na segunda metade deste mandato, em simultâneo, quero empenhar-me em assegurar que os benefícios do nosso crescimento tenham impacto direto e sejam sentidos por cada um dos moçambicanos. Continuaremos a investir na saúde, educação, infraestruturas, turismo e agricultura, ao mesmo tempo que combatemos vigorosamente a corrupção e todas as suas manifestações. Continuaremos a encorajar os investidores estrangeiros e potenciais parceiros a apostarem em Moçambique, porque sabemos que a conjugação dos recursos e o reconhecimento dos nossos parceiros internacionais com o espírito de dinamismo do povo moçambicano, não haverá limites no que podemos alcançar. Como é de vosso conhecimento, através de um diálogo franco, aberto e sem preconceitos com todas as forças vivas da sociedade, incluindo a Renamo, temos conseguido uma paz relativa rumo à consolidação de um ambiente de concórdia e reconciliação entre os moçambicanos. A nossa meta é uma paz efetiva e duradoura. Caros compatriotas, quando aceitei a responsabilidade de ser presidente, fui consciente e com visão de construir um Moçambique unido, forte e próspero. Exorto a todos vós a juntarem-se a mim e ao meu governo para trabalharmos na aceleração do passo rumo ao progresso e à concretização desta visão. Somos uma nação, um povo com um só objetivo: construção do bem-estar. Somos, antes de tudo, moçambicanos. Bem-haja ao povo moçambicano. Estávamos a passar a mensagem do Presidente da República à Nação, mesmo a propósito dos 2 anos e meio de sua governação. Vamos continuar a olhar para outras notícias. Mais de 1 milhão de crianças são vítimas de trabalho infantil em Moçambique, segundo uma pesquisa realizada no ano passado pela Universidade Eduardo Mondlane. Com base neste estudo, o Governo, em coordenação com a UEM, quer listar os trabalhos infantis mais perigosos com o objetivo de os eliminar. Os dados da pesquisa e a ideia de realizar um levantamento dos trabalhos infantis mais perigosos foram apresentados esta sexta-feira num seminário organizado pelo Ministério do Trabalho e parceiros de cooperação. Pretende-se listar os trabalhos infantis prejudiciais à evolução das crianças, um trabalho que passa pela auscultação de cada uma das províncias do país. O processo iniciou na cidade de Maputo, onde a governadora, Yolanda Cintura, destaca que nem todo o trabalho infantil é mau. Nem todo o trabalho infantil é negativo. É negativo, sim, quando a criança é prejudicada no seu ciclo de crescimento e violados os seus direitos, com a aprovação da política de emprego de Moçambique, onde está prevista a tomada de medidas concretas no combate às piores formas de trabalho infantil, as principais linhas de ação incluem o controle efetivo das disposições legais relativas ao emprego de menores, a promoção de incentivos para a manutenção da criança na escola, o desenho de um plano de ação para o combate contra as piores formas do trabalho infantil e a melhoria dos programas que assegurem a implementação da estratégia de proteção social básica.
O Ministério do Trabalho adianta algumas atividades que podem constar da lista de trabalhos prejudiciais às crianças, considerando os consensos internacionais. O garimpo, por exemplo, o garimpo é um trabalho que já está classificado pelas convenções como um trabalho perigoso. O comércio aqui praticamente está nos 74,4% da atividade infantil. O trabalho de estiva é um trabalho muito perigoso para as crianças, razão pela qual a própria legislação moçambicana enquadrou essa atividade através de regulamento específico para que as crianças não sejam recrutadas, as crianças não trabalhem naquele setor. O Instituto Nacional de Estatística estima que em Moçambique mais da metade das crianças exercem funções nos setores agrícola, pesqueiro, caça furtiva e silvicultura e comércio. O jurista Elísio de Souza diz que duvida da capacidade da Procuradoria-Geral da República em analisar o relatório da CROL sobre as dívidas ocultas. O jurista falava durante um debate sobre as dívidas ocultas realizado em Maputo. A sala estava cheia. O Parlamento Juvenil mobilizou mais de 3.000 pessoas para discutir o relatório da auditoria sobre as dívidas ocultas elaborado pela CROL. O jurista Elísio de Souza duvida que a PGR tenha capacidade para analisar devidamente o relatório da CROL, dado a sua complexidade. Aspecto técnico. Eu duvido que os nossos procuradores tenham formação suficiente e capacidade de análise profunda daquele tipo de documento. Estamos a falar de números astronômicos e é preciso ter pessoas com capacidade, experiência e, acima de tudo, entrega. O jurista disse ainda que a Procuradora-Geral da República deveria interromper as visitas que está a efetuar nas províncias para se concentrar no relatório. O principal objetivo deste debate era dar oportunidade à sociedade para se expressar e dar o seu parecer sobre o contexto político e econômico que o país vive. As pessoas não têm espaço, não têm tido um espaço onde possam efetivamente dizer aquilo que elas pensam. Então a primeira coisa que nós queremos é fazer uma auscultação daquilo que os moçambicanos pensam efetivamente sobre esta dívida ilegal que está a pesar sobre os seus bolsos. Denominado Convenção sobre as Dívidas Ocultas, o evento decorreu em Maputo. Ora bem, saímos a esta altura para uma curta pausa, mas antes justo ao tempo para as principais cidades moçambicanas. Aí está a capital do país, amanhã 33 de máxima e 17 de mínima, 30 de máxima para Xaixá e 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima amanhã de 28 graus e uma mínima de 16. No centro do país, Tete terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 15, 27 graus de máxima para Chimoio e 12 de mínima. Beira, 27 de máxima e 17 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 15. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 10, 29 de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17. Até já! Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart 1000 Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Um país sem cultura é um país sem identidade.
como eles gerem as finanças fora dos serviços financeiros formais. Eu guardo mesmo na poupança agora. As barreiras de acesso e uso de serviços bancários. Foram pedir dinheiro no banco para financiamento? Nada. Tem conta no banco? Estou há 2 meses sem mexer. Produtos financeiros devem ser desenhados tendo em conta a necessidade dessas pessoas. Não há nenhum banco formal que pode ter o número de clientes que um banco móvel pode ter. O que determina o crescimento da banca móvel? Este domingo, às 20h30, no Grande Plano. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global, até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Ingadibale negaya Moçambique. Ingadibale negaya Moçambique. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças, somos a fauna, a flora, a cultura. Somos a cara dos jovens e dos mais velhos. Somos os homens e as mulheres. Somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho: somos todos Moçambique. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta às notícias no jornal. A Turquia voltou a pedir apoio da comunidade internacional para travar o terrorismo no mundo
e em especial o grupo Estado Islâmico. Em julho de 2016, a Turquia foi alvo de uma tentativa de golpe de Estado, supostamente organizado por Fethullah Gulen, um cidadão turco radicado nos Estados Unidos de América. Esta tentativa de golpe fez 250 mortos e mais de 2.000 feridos. Em memória destas mortes, o governo turco declarou 15 de julho como o Dia da Democracia e da Unidade Nacional. Um ano depois do atentado, a Turquia voltou a pedir apoio do mundo na luta contra o terrorismo. Como a Turquia, como país, a nossa luta pelo terrorismo continua firme. A Turquia perdeu muitas vidas por causa do terrorismo. Na arena internacional estamos a abordar este assunto para trazer a questão da solidariedade e pedir ajuda. A solidariedade e a cooperação são questões muito importantes para nós na luta contra o terrorismo. A embaixadora turca afirma que nem todas as nações mundiais têm a dimensão do que aconteceu durante a tentativa de golpe de Estado. A diplomata diz que ninguém está salvo do terrorismo e que o mundo deve se unir para combater o fenômeno. Nenhum país está imune ao terrorismo. O terrorismo ganhou uma dimensão mundial. A partilha de informação é muito importante e o acesso a informações também é importante. Para comemorar o Dia da Democracia e Unidade Nacional, a Embaixada da Turquia organizou uma exposição fotográfica onde são retratados os momentos da tentativa do golpe de Estado. A Organização dos Direitos Humanos considera que a morte do ativista e Prémio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, é uma crueldade para o governo ou parte do governo chinês. O Nobel da Paz do ano 2010 morreu ontem vítima de um cancro no fígado. Liu Xiaobo, Prémio Nobel da Paz 2010, morreu aos 61 anos no hospital, onde estava internado desde 26 de junho devido a um cancro no fígado em fase terminal. O ativista chinês esteve preso durante 8 anos acusado de subversão do governo da China. Liu Xiaobo era professor universitário de literatura e uma das vozes mais críticas do regime de Pequim. Quando o estado de saúde do ativista piorou, o governo chinês continuou a isolá-lo, negando-lhe a possibilidade de escolher um tratamento médico. A organização Human Rights Watch considera que a morte do dissidente chinês mostra a crueldade do governo da China em relação aos defensores pacíficos dos direitos humanos e da democracia. A Casa Branca emitiu na quinta-feira um breve comunicado em que transmite a tristeza de Donald Trump perante a morte do ativista. Outros países, como o Japão e Portugal, associaram-se à solidariedade. Os desentendimentos entre a China e Liu Xiaobo conheceram uma fase de tensão quando o porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que a atribuição do Prémio Nobel da Paz ao ativista contrariou o propósito da distinção, tendo classificado como uma blasfémia. Está acabado o alinhamento do Jornal da Noite, mas acompanhe notícias em modo permanente na STV Notícias, no Noite Informativa. Fazemos votos de um bom fim de semana. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.